vamos neste momento mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui, iniciando mais um trabalho na noite de hoje, também pedindo que possa envolver os nossos irmãos que aqui não puderam estar, por algum tipo de imprevisto, mas que neste momento nossos irmãos possam ser envolvidos por essa sintonia, muita luz e muita paz, que nosso Pai nos envolva neste momento, com a tua luz, e acima de tudo, mestre amigo, nossos irmãos espirituais que aqui estão também, possam envolver nosso querido irmão palestrante na noite de hoje, nosso irmão Robson, que a espiritualidade sempre possa estar sempre ao lado do nosso irmão, dando a oportunidade sempre de nos trazer o aprendizado. Sendo assim, mestre amigo, eu vos peço licença para dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, com a prece que o Senhor nos deixou e aqui nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não deixes, mestre, jamais cair novas e velhas tentações, mas livrai de todo mal agora e para sempre, e assim seja. Para o nosso irmão Robson, as nossas boas vibrações, ó Pai. Muita paz, muita paz. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É com alegria renovada que eu estou de volta aqui ao grupo Alegria Cristã, nesse espaço virtual, para mais um momento de aprendizado e reflexão junto aos amigos queridos que muito nos acolhe com carinho, com respeito e com atenção. Para todos vocês que já estão aqui na live, para vocês que estão chegando depois, nossos votos de muita paz e sintam-se todos abraçados virtualmente. Falar de Jesus é sempre um desafio, mas ainda quando nós inserimos dentro desta nossa fala as suas parábolas, porquanto ainda hoje elas são enigmáticas para todos nós que compuscamos o Evangelho, que tentamos preencher as lacunas vazias dentro do nosso ser a partir desses ensinamentos que ficaram eternizados através da história e dos séculos. E hoje, em especial, conforme nos foi pedido, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que dentre tantas as outras que nós conhecemos, esta é sem dúvida aquela que nós poderíamos dizer a mais sublime de todas, porque esta parábola ela encerra de fato e verdadeiramente o processo de evolução do espírito através da sua longa jornada, através das reencarnações, visto que Jesus se utilizava das parábolas, das histórias que eram comuns à época, porquanto aquela massa de gente ignorante que era, no sentido da compreensão, do entendimento intelectual sobre aquelas verdades, não poderiam conceber, além de situações corriqueiras e diárias de suas vidas, a extensão dos ensinos que Jesus trazia. Portanto, Jesus, como sendo o grande pedagogo, o mestre por excelência, ele se utilizou desta pedagogia das parábolas, que são essas histórias que encerram profundas lições. Mas é preciso, conforme ele também asseverou, que tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreender a extensão daqueles ensinos, para que não ficássemos, como ainda vemos em muitos casos e situações, presos tão somente à letra que mata, circunscrito à citação, à passagem, a exemplo desta que nós tentaremos descobrir um pouquinho o que está por trás da passagem em si. O semeador saiu a semear. A época
uma vez que eles viviam dentro de uma realidade agrícola, quantos eram e não foram aqueles que saíram no amanhecer do dia para semear? Foram ao campo para, através da enxada e das ferramentas necessárias, preparar o terreno para colocar a semente, a fim de que a produção pudesse trazer bons frutos. Por isso que existe dentro das narrativas evangélicas a festa de Pentecoste, que na verdade era uma festa que era dada, feita para homenagear aqueles deuses da agricultura pela colheita farta que eles tiveram. Então, sempre que isso ocorria, a nível de uma produção extensa, eles faziam esta festa de Pentecostes, que era das mais conhecidas. Há uma passagem também no Evangelho em que Jesus vai narrar aquela em que um homem que tinha celeiros grandes resolveu destruir todos eles para aumentar os seus celeiros, a fim de que comportassem aquela colheita que fora maior do que dos meses anteriores. Então, nós vamos encontrar no Evangelho inúmeras passagens nas quais Jesus se refere à colheita, à produção, que o grão pudesse dar, os frutos pudessem dar 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, fazendo uma referência à colheita. Então, nós vemos que, dentre essas muitas, aquela que ficou como destaque, imortalizada, foi exatamente essa, que é a parábola do semeador, visto que Jesus vai contar uma história na qual aquele homem saiu a semear. E nós vamos perceber que tanto Lucas, quanto Marcos, quanto Mateus, eles descreveram a respeito desta passagem. Cada qual dentro do seu enfoque específico, mas abordaram esta passagem em que Jesus contara a respeito desse homem que saiu a semear. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec, juntamente com os espíritos que ali estavam lhe assessorando, colocaram a parábola do semeador. Interessante notar que esse capítulo 17, que para mim particularmente é o coração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer exatamente como título sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E esta perfeição, ela encerra exatamente a vida do espírito na sua jornada evolutiva, visto que Deus nos criou na simplicidade, na ignorância, para que através das sucessivas reencarnações nós adquiríssemos conhecimentos da verdade que queria nos libertar, ou seja, compreenderíamos melhor esta realidade da lei de Deus e nos tornaríamos melhores semeadores, melhores tarefeiros, melhores trabalhadores da vinha do Senhor, que é uma outra passagem na qual também Jesus se refere à vinha, à produção, à colheita, em que ele sai às ruas para chamar para a sua vinha trabalhadores, a fim de que eles fossem assalariados. Então, a parábola do semeador, ela está acima porque ela vai tratar exatamente de algo que é uma construção da potência espiritual que somos todos, fadados a essa perfeição, que faremos tanto quanto ele, Jesus, fizera e muito mais, para dizer que o nosso caminho não é outro que não seja o caminho da vitória espiritual. E o semeador, que no caso é a representação de Deus, ele está exatamente nos dando inúmeras oportunidades para que esta boa semente possa vingar no nosso terreno um dia,
trazendo então esses frutos de 30, de 60, de 100 por 1. Especificamente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que consta a parábola, eu peço licença para ler toda ela, para que nós compreendamos ipsilítere ao que está aqui posto, para vermos no primeiro momento apenas o significante da parábola. E depois discorreremos a respeito do que está para além da parábola. Então, ele começa dizendo: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu grande multidão, uma vez que era um fato corriqueiro, comum. Onde existia a multidão, era um significado de que Jesus ali estava presente. Porque, diria Joana de Ângeles, invariavelmente a multidão seguia Jesus, o acompanhava. Pelo que entrou em uma barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. E aqui merece essa consideração, de acordo com Emmanuel e outros autores, que aqui ele vai trazer essa parábola, como tantas outras, justamente no Sermão da Montanha, que é aquele momento em que ele reúne aquela multidão, e ele então, no barco, ele vai discorrer a respeito destas parábolas e desses ensinos, porque é a espinha dorsal de todo o messianato de Jesus, é a parábola, ou é o Sermão da Montanha. Então, nesse momento, ele vai contar esta parábola, uma vez que ele estava ali no barco e a multidão estava em terra firme. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram, e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30, conforme nós já havíamos citado. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, compreenda os meus ensinamentos. Busquem ir para além da letra, busquem identificar a sublimidade do ensinamento de Deus nessa historinha, nesta parábola. E aí ele continua: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. E olhe como ele dá ênfase, destaque a essa parábola. Porque nenhuma outra parábola, aqueles que têm o hábito e o costume da leitura dos ensinos de Jesus, vão perceber que Jesus em nenhum outro momento se referiu com tanta assertividade, com tanta ênfase, com tanto imperatividade em relação a esta parábola. Então, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e a que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reverses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera.
Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Como é que nós podemos compreender esse ensino de Jesus? Em que pese que esta é, conforme já dissemos, aquela que ele faz questão de decodificar, porque ele vai mostrar exatamente os níveis de compreensão, de entendimento daqueles ensinos, representando através de terrenos. Então, a palavra, a semente, é a palavra de Deus, que em todos os tempos, desde o momento em que o homem passou e se tornou intelectualmente capaz de compreender a racionalidade do ensino, a mensagem de Jesus começou a ser propagada entre nós. Não é de hoje. E o interessante também notar que, apesar de 2.000 anos passados, 2 séculos ou 20 séculos, observem que, e voltaremos a ela em cada uma das partes, para melhor explicitá-la, nós vamos perceber que, em que pese o tempo passado, a distância de quando for apresentada pela primeira vez até hoje, dia 24/7 de 2024, parece-nos que a parábola foi contada hoje ainda pela manhã, referindo-se a todos nós, humanidade, desses tempos. Talvez ela esteja mais apropriada hoje do que a ontem, considerando que ontem não havia tantas demandas, tantas necessidades, tantas atratibilidades como temos hoje, o que nos afasta da palavra, do conhecimento, em que pese também que hoje, como nunca se viu tantos pregadores, tantos pastores, tantos palestrantes, tantos divulgadores da mensagem de Deus. Mas observem também o quanto nós somos carentes, necessitados, vazios desse conhecimento que alimenta e nutre a alma. Por que isso, Robson? Porque nós nos prendemos à palavra. Engraçado, só para trazer o contexto, hoje de manhã fui fazer um serviço fora e o que eu achei interessante é que na volta, na ida, me parece, agora não me recordo se na ida, se na volta, estava no ônibus e tinha uma pessoa que estava falando da Bíblia. E aí ele trazia algumas passagens evangélicas do Velho Testamento. E eu ficava ouvindo, em que pese que é proibido hoje por lei essa divulgação de pessoas estarem dentro dos ônibus falando sobre, pregando, né? Uma vez que o país é laico. Mas ele dizia assim, alto bom som, se a polícia quiser entrar aqui e quiser me prender, que venha, eu vou para o presídio e lá eu vou falar e eu vou pregar para os prisioneiros, os detentos. E aí ele trazia passagens do Velho Testamento em que ele apenas explicitava a passagem, o que estava na letra, e não tinha uma compreensão para além daquela passagem, em que pese a boa intenção, mas a gente entende também o quanto era limitado, quer seja do ponto de vista instrucional, quer seja do ponto de vista do conhecimento, do entendimento a respeito da passagem, e quanto isso muitas vezes causa uma certa estranheza àquelas pessoas que ali estavam. Algumas aplaudiam porque ele fazia questão de que as pessoas aplaudissem, ele mesmo pedia os aplausos, enfim. E aí a gente percebe que ainda hoje muitos, e eu trago esse contexto justamente para poder reforçar essa ideia, de que ainda hoje nós desconhecemos
para além da palavra, os ensinos de Jesus. Porque hoje muitos professam, muitos falam a parábola do semeador, como todas as outras, ou muitas delas, como Jesus narrou 2.000 anos passados. Literalmente, como tal. Embora Jesus, em nos apresentando a parábola, ele deixou nas entrelinhas um significado para além, que nós não conseguimos penetrar, porque quantos são os que leem a Bíblia enquanto um livro sagrado? Quantos leem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos serve de base, de orientação na parte moral dos ensinos de Jesus, e que também não compreendemos, que nos desviamos do sentido real, profundo dos ensinos de Jesus? E esta não é diferente, porque nesta, como algumas outras também, existem vários elementos que precisam ser analisados para além do que está posto. Porque senão eu fico apenas na literalidade do texto. E perco o sentido espiritual que cada parábola, que cada passagem encerra. Divulgo, apresento, mas não compreendo e não internalizo para colocar em prática. E é o que muito nos falta ainda hoje, considerando o movimento religioso no mundo. É nós deixarmos de viver o que é o essencial, a mensagem, para o que é passageiro e transitório. As brigas, as guerras, os desentendimentos religiosos é em função disso, de que nós nos prendemos e disputamos uma bancada quantitativa de adeptos para a minha igreja, para a minha religião, para o meu centro espírita, e esqueço de que a essência não é a quantidade, mas é a qualidade. Aí Jesus veio para decifrar a parábola. Ele diz: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Né? E continua: quem quer que escuta a palavra do reino e não dá atenção, vem o espírito maligno e o tira fora e lança fora, semeado no coração. E hoje em dia isso muito acontece. Mas antes de vermos ainda essa passagem, eu queria trazer um pouco mais a questão do terreno, porque para mim a essência da parábola está no terreno. Vamos ver. Então, aquele que saiu a semear, E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho desse terreno, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Ou seja, o primeiro nível do terreno era extremamente, vou chamar assim, embrutecido, impenetrável, é a palavra mais correta, impenetrável, a ponto dos pássaros virem e comerem, né? Ou seja, é uma alma cujo coração, cuja mentalidade ainda não está provida de recursos mínimos para que a mensagem, a semente, que é a palavra de Deus, pudesse sequer penetrar nele. É como se estivesse jogado no asfalto a boa semente. E uma vez jogado no asfalto, das duas uma, ou viriam os pássaros, ou os carros iriam passar por cima e triturá-la. Ponto. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantado o sol, as queimou,
e não tinha raízes, secaram. E como não tinha raízes, secaram. É um outro nível de terreno. Que isso quer dizer o que para nós? Que nesse estado de consciência, não mais de sono, né? Consciência de sono, adormecido, como diria Joana de Ângeles, mas existe já um nível de sono, de movimentação, de sonhos. Porque tem pessoas que dizem assim, eu durmo que nem uma pedra, não me lembro de nada, não sonho nada e passo a noite toda roncando. Outros dormem, roncam, mas já conseguem lembrar e trazer um pouco de algumas imagens, por mais que sejam elas distorcidas, para a memória. É o caso desse terreno, comparativamente. Ou seja, não era tão impenetrável, já recebera a semente, mas não tinha profundidade, não tinha capacidade intelectual para compreender, para decifrar, não tinha entendimento para discutir a respeito. E com isso, vindo o sol, as preocupações, as tensões, os embates queimaram. Ou seja, isso aqui não é para mim não, viu? Com licença, deixa eu sair daqui e vou viver a minha vida de um homem no mundo, despreocupado com qualquer possibilidade de penetração do conhecimento religioso da palavra de Deus. Isso ainda hoje nós vemos com muita frequência. São pessoas até boas, não são criminosos, não são pessoas que são ateus ou contrários à palavra, não. Não ainda estão dispostos a viver a mensagem. Até acham legal a palavra, mas não se envolvem, tá? Aí vem um outro nível. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. O que ele quer dizer com isso? As preocupações do mundo. Esse terreno, um terceiro, já está em um nível mais avançado. São pessoas que circulam nas casas espíritas, são palestrantes, são trabalhadores, são religiosos dessa ou daquela outra seção religiosa, são pessoas que leem a Bíblia, que a interpretam, são pessoas que acham muito bonito a vida e a história de Jesus, que conhecem a parábola. Mas o que acontece com esse nível de abafamento? As coisas do mundo, as preocupações do mundo, o trabalho, os lazeres, as viagens em excesso, sabe? O estar de férias no mundo, a preocupação em ter que trabalhar muito para deixar uma herança para os descendentes, a necessidade de conquista de muitos títulos, entrou na casa, quantos são? Nós que somos espíritas, conhecemos bem essa história. Quantos entraram cheios de gás, né, com toda a vontade, com toda a volúpia, com todo o desejo de trabalhar, que se colocaram disponíveis para atuar no passe, nas equipes doutrinárias, nos grupos de estudos, se deixaram mesmo movimentar com todo o sangue, com todo o gás, como a gente diz. Passado um tempo, vieram a necessidade do estudo, a necessidade da formação acadêmica, o trabalho, que se começaram o namoro, o casamento, quantos se afastaram do movimento religioso, seja espírita ou qualquer um outro, porque casaram, agora precisa seguir o marido, porque tiveram filhos, vão ter que abandonar. Percebe? Então, as coisas do mundo, o cansaço, hoje é feriado, quantos dizem? Hoje eu não vou lá não, passou a semana toda sem ir, porque está trabalhando, é justificável, e à noite chega em casa com sono, cansado, não vai. Mas tem um feriadão, não, feriadão eu vou. Não, feriadão, quem vai lá não sou eu não, porque eu vou descansar, eu vou viajar para minha casa de praia, eu vou para o interior, ou seja,
a gente começa a fazer uma série de escolhas, deixando que esse sol, que esses espinhos nos abafem. Isso nos faz lembrar aqui agora aquela passagem que Jesus disse para que nós tomássemos cuidado para não adentrarmos as portas largas, porque essas seriam as portas da perdição, porque abafa. E realmente é assim. Hoje, dia 24, as casas se esvaziaram. Por que se esvaziaram? Porque uns dizem, porque é de noite eu não vou mais, tem muita violência. Porque eu moro longe. Mora longe não vem para Cobém, digamos o exemplo. Mas do lado tem lá João Batista, tem uma mansão do caminho, tem qualquer uma outra casa que nós poderíamos citar, tem uma igreja evangélica, católica, mas também não vão. Percebem? Porque preferem ficar em casa, porque de noite é a novela, é a Netflix, são os netos. A gente começa a criar uma série de justificativas para não empreender o caminho da libertação espiritual. São essas criaturas que estão muito bem quistas, muito bem vistas no mundo, que são trabalhadoras, honestas, pagam os seus impostos, são pessoas alegres, felizes, bem de vida, mas que não querem conta, ou se querem, desejam, mas não têm coragem, como propôs Jesus, de abandonar tudo que tinha ou que tem para segui-lo. E esse abandonar não significa deixar, virar pobre, miserável, não. Vender a cobertura. É no sentido de se desapegar, amar menos. Tem essa passagem, não tem? Aquele que quiser me seguir vai ter que odiar pai e mãe. Ou seja, odiar significa amar menos. E por aí vai. Aí ele encerra dizendo: outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, frutos de 100 por 1, outras de 60 e outras de 30. Observe que ainda mesmo nesse último terreno, que já é produtivo, nem todas as sementes vingaram 100%. Quem gosta de agricultura, quem tem fazenda, um sítio, quem planta, sabe bem disso. Que, às vezes, a planta ou aquele, como é que a gente chama? Aquela produção, né? Digamos, de laranja, nem todas as árvores, todas as laranjeiras produzem na mesma quantidade, né? Cultura, estava tentando me lembrar a palavra. Então, que tem aquela cultura sabe que nem todas as plantas vão dar na mesma intensidade. Umas dão 30, outras dão 20, outras dão menos, outras dão mais, enfim. Então, nesse terreno, essas sementes, umas deram 100%, deu tudo que tinha de máximo, de melhor. Outras só deram 60%, porque já é um bom ganho. Outras deram 30%, o que já é bom também. Ou seja, mesmo tendo conhecimento da verdade, seguindo os passos de Jesus, mas não se entregam, não se doam, não se despojam como outros. 100% seria quem, Robson? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, uma Mahatma Gandhi, e tantos outros homens e mulheres que deram-se a vida em nome da causa, que foram perseguidos em nome da justiça, que deram suas vidas a ela, a causa, a semente. Um Francisco de Assis, uma Joana de Cusa, antes de começarmos aqui, estava lendo um pouco sobre ela, que vai ser motivo da nossa programação de agosto na nossa casa. Eu estava lendo alguns temas a respeito dela. Foi ela que disse: cala-te, meu filho. Jesus era puro e morreu por nós. Saibamos ser fiéis nesse momento em que ela seria queimada viva. Essa semente produziu 100%, porque ela deu a vida e deu a vida do filho. Qual de nós, pais, mães,
que diante de um filho que vai ser morto, permite que isso aconteça em nome de Jesus, bastando apenas negá-lo, abjurá-lo. Abjura minha mãe, por mim que sou seu filho. Foi o pedido do filho. Um jovem, naquele desespero, que sabia que ia ser morto e queimado. É 100%. 60% é aqueles que se entregaram, mais de 50%. Mas que em algum momento, se não abandonaram, se distanciaram. Por isso Jesus vai dizer, felizes aqueles que chegarem até o final, né? Aqueles que conseguirem na encarnação se manterem firmes até o final, porque esses também entrarão no reino dos céus. E os 30% é aquele que muitas vezes usa da própria doutrina da fé para poder também se completar no que diz respeito às coisas pessoais. É aquele que está com um olho na missa e o outro no padre. É aquele que está no mundo, mas de vez em quando, final de semana, vai ali assistir a missa, vai pagar o seu carnê, que leva um enxoval, que faz uma palestra aqui, outra ali, ou seja, vai negociando com Jesus. Mais ou menos. Claro que aquele que está nessa situação, para aquele outro que ainda está completamente impenetrável, esse, podemos dizer, também é 100%. Mas, enfim. Então, a gente percebe que são terrenos, são níveis evolutivos de almas encarnadas. Porque nesse mundo em que nós nos encontramos, cada qual está no estágio evolutivo que conseguiu chegar mediante suas escolhas através das reencarnações. Mas tem um elemento que é mais importante, aí é algo que eu trago, são reflexões minhas, que esse terreno, que no início era impenetrável, e aquele último que deu 100%, é o mesmo terreno. É o mesmo terreno. Não tem vários terrenos, é o mesmo terreno. O Robson de hoje, que vocês veem na casa de oração, é o mesmo espírito, é o mesmo Robson através, não é nem o mesmo Robson, porque aqui eu estou numa persona, mas é o mesmo espírito que desde a criação, na simplicidade e ignorância, conseguiu chegar até aqui, que talvez, acredito eu, ainda não tenha chegado a 10% dessa semente, mas está investindo. Mas é aquele mesmo espírito impenetrável que, através das reencarnações, através da movimentação do terreno, foi sendo adubado, preparado, recebendo os elementos que compõem para melhorar a chuva, o sol, vai fazendo com que aquela terra, ainda que aparentemente dura, aparentemente imóvel, vai se movimentando por trás, até que a semente vai entrando, vai criando raízes, vai aparecendo, vai morrendo, vai nascendo, vai crescendo, vai sendo cortada, até que ela se torna o caule, cresce, das flores, da sombra, que ainda no nosso nível ainda não chegamos a esse ponto, mas é a persistência do semeador. Quem é o semeador? Deus, que saiu desde o início da criação a semear, a investir na sua própria criação. E diz Joana também que o homem é o resultado das suas multifárias reencarnações. O terreno que só deu 30% é o resultado de todas as produções e que passou obrigatoriamente pelo impenetrável. Então ela vai discorrendo de forma assim fantástica a esse respeito, o Evangelho, né? Escutai, pois, a voz, a parábola do semeador. E aí ele discorre conforme nós vimos. Mas por conta do tempo, eu vou pular, porque eu gostaria de ler essa mensagem aqui desse livro,
aqui não dá para aparecer, mas é o Evangelho por Emmanuel. Esse segundo Marcos. Tem também segundo Mateus e tem segundo Lucas, como também tem o segundo João. Nos três, os sinóticos, nós vamos encontrar referências a essa parábola. E nós vamos ficar aqui, que eu quero também trazer algumas citações de Caibá Schutel, do seu livro Ensinos, das Parábolas e Ensinos de Jesus, mas eu gostaria de ler essa mensagem aqui que nós marcamos. Cadê, Robson? Deixa eu ver se eu pego aqui. Se eu me acho. Aqui. A mensagem em Marcos é de 6, de 1 a 9. Não, de 4, de 1 a 9. Em 4:3, Emmanuel vai fazer esse recorte. Ouvi, eis o semeador saiu a semear, que é logo no início. E ele traz a mensagem que ele intitula como Ante o Divino Semeador. Vamos ver o que ele diz. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada a produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Isso é algo importante. E depois, com calma, vocês poderão refletir um pouco mais sobre. Está no livro Ceifa de Luz, que é aquela série de 5 livros de Emmanuel. Dentre eles, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e 2 outros agora que me foge aqui a lembrança. Mas seguindo. Atirada ao ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Para se tornar perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, é preciso que a semente ela passe por esses processos de solidão, de destruição, de renascimentos, de enfrentamento, para poder se fortalecer. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhes maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama, por força dos temporais. Quem tem terra sabe bem disso, né? Às vezes deixa tudo lá bonitinho, só esperar colher, vem a chuva, a tempestade e acaba tudo, como vimos recentemente e de forma mais coletiva no Rio Grande do Sul. Aqui também na Bahia acontece muito em tempo de chuva. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreça antes os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Ou seja, não desista de ser feliz. Não desista de seguir Jesus. Continue, mesmo aos tropeços, como disse Paulo, ainda que com os joelhos, com as mãos sangrando e os joelhos desconjuntados. Sigamos em busca de Jesus. Crer no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho, incessante no bem a que fostes trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração, ele encerra, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sobre a generosa proteção do celeste pormicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. O caminho que nós estamos fazendo
é para sermos felizes. Mas, para tanto, é preciso fazer o caminho para merecer esta felicidade. Não a felicidade do mundo, mas a verdadeira felicidade que o mundo não é capaz de nos deter, de nos roubar. Então, nós vamos encontrar essa mensagem. Fica aqui o convite para que vocês possam ler no livro Ceifa de Luz. E esta outra que eu não vou ler, mas fica também um convite, Semeadores. E agora já em Marcos. Marcos também agora é 13, de 1 a 9. E ele vai fazer esse recorte em 13:3. Eis que o semeador saiu a semear. Ele pega a mesma citação. Semeadores, só que ele intitula essa mensagem como semeadores. Aí ele ainda traz as mensagens auxiliar, palavras ao semeador, ante o campo da vida. Semeia, semeia. O semeador saiu. Olha quantas mensagens referindo-se a essa parábola. Todas elas nos livros de Emmanuel, o Reformador, de 1964, Cultura Espírita, dentre outros aqui que ele traz. Então, temos uma série de mensagens referindo-se a essa proposta do semeador para reforçar o conteúdo a partir da visão de Emmanuel. E para a gente concluir o trabalho, por conta do horário, eu vou trazer aqui só uma citação de Caibá Schutel. Quem desejar aprofundar o conhecimento desta como das outras parábolas e ensinos de Jesus, recorram a esse livro. Tem em PDF, vocês podem baixar, que isso aqui é um ouro, viu? É um livro que, infelizmente, no movimento espírita não se valoriza tanto o autor como o livro. Mas aqueles interessados no Evangelho de Jesus poderão recorrer, baixar, não precisa comprar, e ter esse livro também para si. E ele vai, claro, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Interessante que ele começa as parábolas, o Caibá, com esta, a parábola do semeador. O que eu marquei aqui para a gente pensar um pouquinho? Ele, depois de ter discorrido sobre a parábola, ele diz que os discípulos pediram a ele, a Jesus, que pudesse esclarecer a respeito da parábola. E aí vem então, o sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Quantos são aqueles que ouvem a palavra, já trouxemos aqui, um reforço, e que se deixam levar pelos convites do inimigo, como hoje muito se propala, né? O Satanás, o diabo, é do espírito inferior, não tem a conotação que hoje nós damos, né? Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raízes, creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. E quantas vezes nós desistimos? Perdi a minha fé. Que Deus é esse que eu peço, oro e nunca recebo a bênção? Quero mais saber disso não. Fui traído, entrei nessa casa religiosa e não vi nada, só querem saber de dinheiro, só quer fazer de orgulho, de vaidade. Desistiu. A parte caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Não que não os tenhamos, mas às vezes a gente vive a vida só dos deleites de uma vida enganosa, como vemos nas redes sociais, é mais ou menos por aí. Olha o tempo, abrindo um rápido parêntese, o tempo que nós levamos nas redes sociais. Comparemos a partir de hoje. O tempo que eu levo nas redes sociais e o tempo que eu levo dos evangelhos. Estudando Jesus. Conhecendo a mensagem de Jesus.
e veremos que absurdamente temos mais tempo nas redes sociais. E ele ainda diz: e a que caiu na boa semente, esses são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. De perseverança dão testemunho, vivem mesmo na doença, mesmo na perda do ente querido, mesmo na prova difícil de um desemprego, e tantas outras na doença, estão ali firmes, dando testemunho de amor e de confiança em Deus. Sem que isso eles deixem de atuarem no mundo. Não é abandonar o mundo, é colocar no mundo a experiência com Jesus. Aí ele vai dizer: a parábola do semeador é a parábola das parábolas, sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebe as novas espirituais. E eu encerro, embora outros que eu marquei, com esses dois itens aqui. Ele vai dizer aqui: pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. São aqueles contraventores, são aqueles que criam obstáculos. São falsos profetas que tentam enganar a boa-fé dos crentes. Dentre todos, uma pleiade de espírito de boa vontade que ouvem a palavra de Deus, punha-na por obra, e desta semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar 100 por uma. São aqueles que, embora não sejam Gandhi, não sejam Irmã Dulce, não sejam uma Madre Teresa de Calcutá, estão aí anonimamente trabalhando para a sustentação do bem, nas madrugadas afora, no levar a palavra, no exemplificar da mensagem de Jesus. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um, beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Olha como ele já traz um outro nível de percepção dessa terra, desse terreno. É o nível de intelectualidade e de moralidade. Isso a gente conquista através do quê? Dos séculos, das reencarnações. E, finalmente, ele vai dizer, já no final: o espiritismo, filosofia, ciência e religião independe de todo e qualquer sectarismo. É a doutrina que melhor nos põe a par de todos os ditames, porque ao lado dos salutares ensinos faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, que corrige e felicita. Observem que ele traduz como o laurel a felicidade. O prêmio máximo é o estado de graça. Adentrei a porta estreita da vida. É aqueles que foram firmes e fiéis, que, independentemente da experiência e da prova, eles foram fiéis até o fim. E é nisso que nós precisamos nos compenetrar também, enquanto espíritas. Nós somos convidados a darmos o testemunho de fé, não pela discussão, não pela palavra que mata, mas pelo exemplo que arrasta, que eleva, que transforma. Porque se ainda que eu não tenha conseguido modificar ninguém, apesar de todo o exemplo, de toda palavra verbalizada, discurso feito, mas eu consegui me modificar, me moralizar, me espiritualizar,
valeu a pena. Porque espiritismo não é para o outro, espiritismo é para nós mesmos. É o progresso moral o objetivo das criaturas humanas na Terra, dos espíritos vinculados à Terra, trazendo sempre como exemplo a alegria cristã, como foram aqueles primeiros cristãos que iam para os circos, iam para as arenas, sabendo-se que seriam mortos, seriam comidos pelos leões, mas iam sorrindo, alegres e cantando hosanas ao Senhor. Que sejamos, por nossa vez, aqueles que hoje darão testemunho de ser também essa semente que deu, se não os 100 ainda, mas 60 e 30 por um. Portanto, que ouçamos a parábola do semeador que saiu a semear. No mais, muita paz a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Boa noite, irmãos, né? Mais um momento de gratidão, né? Que possamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Para obter esse conhecimento, né? Passar daqui para o nosso irmão Robson, né? Que nós todos possamos semear, que foi para isso que o Cristo deixou, para semear o que é a sua palavra, né? Então, gratidão é a palavra, que nós possamos também estar sempre pedindo perdão por nossas faltas, né? Que tem tantos erros que nós cometemos nessas vidas e em outras vidas também. E cada coisa que nos vem não é em vão, né? Nós merecemos, porque a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Que nós possamos não viver mais esse lado espiritual, esquecendo um pouco o egoísmo, né? Esse tantos apegos que nós temos, apego aos bens materiais, às pessoas, né? Então, esse apego aqui nos distancia tanto da nossa tão sonhada evolução. Então, nós possamos ser seres cada vez melhor, não querendo mudar o outro, mas mudarmos a nós mesmos, fazendo o quê? A reforma íntima, que não é fácil, mas é obrigatório. E que com a prece que Jesus deixou há mais de 2000 anos, vamos dar por encerrado nosso estudo nessa noite de hoje, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, nos dê força e sabedoria para perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair novas e velhas tentações, mas livra-nos de todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.